palavra, Senhor, cada um que está aqui nesse lugar, que quer ouvir, Senhor Jesus, que eles não venham sair daqui da maneira que eles chegaram, mas sim que eles venham sair daqui regozijados do teu poder, da tua honra e da tua glória, em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Só os irmãos com o Pai do Senhor, amém? Abra vossas Bíblias em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 6 e versículo 11. Segundo Samuel, capítulo 6 e versículo 11. Amém? Que vai dizer assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os levavam à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificaram ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um linho fino. Assim subiam e levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Podem tomar os vossos assentos. A Bíblia vai nos relatar da casa de Obed-edom, como ela foi próspera, como ela foi abençoada por 3 meses que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom. A arca do Senhor para todo Israel significava a presença de Deus aonde ela estava. A Bíblia vai nos relatar que quando os soldados iriam para a guerra, a arca do Senhor iria na frente com o sumo sacerdote e os levitas perante a guerra, para que a presença de Deus pudesse estar com os seus soldados na batalha. Mas a Bíblia vai dizer, voltando um pouco no tempo, que o povo começa a reclamar e a murmurar perante Samuel e pede um rei. E a Bíblia vai nos relatar sobre o que vai acontecer. O próprio Samuel vai ungir rei Saul em Israel. E a Bíblia vai nos relatar que o mesmo Saul não ouviu as palavras de Deus, não praticou as palavras de Deus. O próprio Deus vai dizer a esse para ele eliminar todos os amalequitas, para ele eliminar também os seus animais, as suas fazendas. E a Bíblia vai nos relatar que Saul fez totalmente ao contrário. Deixou os animais e o rei amalequita vivo. E assim, o próprio Deus vai dizer que foi arrancado o reino das mãos de Saul e foi dado a outro. A Bíblia vai nos relatar que nesse meio tempo acontece a guerra entre os filisteus e Israel acaba perecendo na guerra.
Saul e Jonatas acabam morrendo. Todos os espólios de guerra ficam para os filisteus, inclusive a arca de Deus. A história vai nos relatar que agora os filisteus pegam a arca do Senhor e levam como espólios de guerra para os seus templos pagãos, incluindo a arca de Deus dentro de um templo pagão. A própria Bíblia vai dizer que por várias e várias vezes acontece alguma coisa com os filisteus para que a arca do Senhor seja devolvida a Israel, que a presença de Deus seja devolvida novamente para a casa onde ela saiu. A Bíblia vai nos relatar que seus deuses, a história vai nos dizer que os seus deuses de pedra e barro se esmiuçavam perante a arca do Senhor. Não bastando isso, a própria Bíblia vai nos dizer que para a arca do Senhor voltar novamente para Israel, todos os filisteus passaram por uma doença grave, passaram por câncer, para que a arca do Senhor pudesse voltar para Israel. E a Bíblia vai nos relatar que agora, sabendo do poder que tinha, que não estava brincando com homens, mas perante a Deus, os próprios filisteus vão pegar juntas de boi novos, vão fazer um novo carro e vão colocar a arca do Senhor para que ela conduza de volta para Israel. Agora imagina, sem ninguém a conduzir, os próprios animais conduziram a arca do Senhor de volta a Israel. E quando se ouve a notícia, o próprio Davi vai de atrás da arca do Senhor, com ele, os sumos sacerdotes, os levitas, o povo. E a Bíblia vai nos relatar um pouco antes, no versículo 6, que quando estão voltando para Israel, a arca do Senhor começa a cair daqueles carros. E teve um homem que sacrificou a sua própria vida para não deixar a arca do Senhor cair daquele carro. A Bíblia vai nos relatar que no versículo 6 e 7, que Uza segurou a arca do Senhor para que ela não caísse sobre o caminho. Só que no versículo 7, o que vai dizer? A ira do Senhor se acendeu contra Uza, porque ele foi imprudente. A Bíblia vai nos relatar qual que é a função de um sumo sacerdote e dos levitas. A função deles é cuidar e zelar do templo. A função do sumo sacerdote e dos levitas é cuidar da arca, proteger a arca para que não tenha defeito nenhum sobre a arca. O que acontece aqui para esse homem morrer? De repente, o sumo sacerdote, os levitas não prestaram atenção que a arca estava caindo, mas precisou que um homem se sacrificasse por amor à presença de Deus. Precisou que alguém se sacrificasse para que a presença de Deus voltasse novamente para Israel. Precisou que uma pessoa desse a sua própria vida para que Davi pudesse levar a arca do Senhor para Israel. Mas a Bíblia vai dizer que Davi fica trêmulo e teme perante o Senhor e não leva a arca do Senhor para Israel, para Jerusalém, mas deixa na casa de Obed-edom. Agora presta atenção, ficou somente 3 meses a arca. Não tinha um sumo sacerdote, não tinha levitas perante a casa de Obed-edom. Quando a arca estava no templo, tinha os levitas e os sacerdotes para interceder ao povo perante a Deus, que eles iam até o Santo dos Santos, aonde estava a arca do Senhor. Então Deus ouvia as orações do sumo sacerdote, então abençoava o povo. Mas aqui foi diferente. O próprio Deus abençoava a casa de Obed-edom, simplesmente pelo significado que a arca tinha. A presença de Deus dentro da casa. Mas o que isso significa? A Bíblia vai nos relatar que o primeiro homem que o próprio Deus chamou, ele estava dentro da presença do Senhor e preferiu sair. Qual que foi o primeiro homem que Deus chamou?
esse homem cometeu pecado e o próprio Deus, descendo no paraíso, pergunta: Adão, aonde tu estás? Com o pecado cometido, ele já saiu da presença de Deus e se escondeu com medo. E assim a história vai se repetir. Quando estamos na presença de Deus, temos tudo, mas achamos às vezes que o mundo é melhor, que as coisas que não provêm a Deus é melhor, que o pecado é melhor. Sim, de fato, o pecado é melhor. O pecado é mais fácil, mas de fato também está escrito que o pecado nos conduz à morte, que o pecado nos tira da salvação, da graça, nos tira da presença e do foco do Senhor. Por isso que o ser humano a cada instante peca, porque é algo fácil. Agora o ser humano a todo instante está adorando, está louvando, está orando, está intercedendo, está jejuando, está sacrificando o seu dia por amor a Deus. São raros aqueles que fazem isso. Por quê? Porque não é fácil. A Bíblia vai nos relatar bem reto e claro: aquele que está limpo, se limpe cada vez mais. E aquele que está sujo, então ele nos dá um alerta: aquele que está sujo, se suje cada vez mais. Mas não é porque está escrito isso que nós devemos se sujar cada vez mais. Nascemos de um pecado, fomos gerados de um pecado, já estamos em pecado, já estamos sujos. Não é por conta disso que nós devemos pecar mais e mais. O único que não veio do pecado foi Jesus. O único que não pecou, o único que foi morto sem mácula, sem mancha alguma, foi Jesus. Mas o que ele vai dizer? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Trazei sobre mim todo o seu jugo, porque o meu é suave e leve. Tudo isso ele faz para que a presença dele esteja com você. A gente pode fazer tudo o que nós entender sobre essa terra. Estamos num livre-arbítrio de escolha. Faça o que você bem entender, o que você achar que seja necessário. Fica à vontade, a sua vida é livre. Mas quando precisamos da presença do Senhor, vamos aonde? Quando estamos em dificuldade, quando estamos em prova, quando não tem escape, vamos aonde? Vamos atrás da presença dele. Vamos atrás dele, dobramos o nosso joelho no quarto, ou vamos na igreja, ou louvamos, ou intercedemos, mas vamos buscar a presença dele. O porquê ficar sem a presença de Deus, se é tudo mais fácil? A própria Bíblia vai dizer que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. A própria vai dizer que, se possível, ele deixa da sua glória e morre outra vez na cruz do Calvário por amor a nós. Se a própria Bíblia vai dizer que ele conduz a nossa cruz, para naquele grande dia a gente possa entrar no reino dos céus. Se o próprio mesmo vai dizer que com Cristo somos muito mais que vencedores. O ser humano prefere o quê? Se algum dia, tirando os principados e potestades, mas se algum dia alguém entender a mente humana, a Bíblia vai nos relatar que foi enviado um homem. Esse homem come gafanhotos e mel silvestre, está retirado no deserto, mas lá ele está pregando e batizando. Vem homens e diz que ele está sendo usado por demônios, porque esse não se junta com eles, não come com eles, não se alegra com eles. Então agora o próprio Deus vai mandar uma outra pessoa, do jeito que eles estão pedindo. Uma pessoa que come com eles, uma pessoa que se alegra com eles, uma pessoa que está todo o tempo com eles. E mais tarde vão dizer que ele é comilão, beberrão, e que ele também está sendo usado por demônios. Ou seja, o que o ser humano prefere? Qual é a escolha que vamos tomar para as nossas vidas? A presença de Deus? Estar com uma vida no altar de Cristo?
ou ficar reclamando e murmurando, espraguejando, falando mal e tudo que o mundo e Satanás oferece. A Bíblia vai ser bem clara e direta. É muito mais fácil nós colocar um freio na nossa língua, assim como colocamos freio na boca dos cavalos, para que conduza o nosso corpo inteiro. Vai dizer isso onde? Em Tiago capítulo 3. Porque o ser humano tem um pequeno órgão mortífero. Esse pode trazer a vida e também tirar a vida. O próprio Jesus vai dizer que nós, através dele, poderíamos ressuscitar pessoas, expulsar demônios, pela nossa palavra. O ser humano se distancia da presença de Deus, passa por provas e por dificuldades, sendo que tem todo o poder e autoridade debaixo do céu perante a Deus, para que possa ter a sua vitória, que possa ter o seu livramento, o seu escape de prova. Mas o ser humano utiliza para reclamar e murmurar. O ser humano utiliza para falar mal de Deus e todo mundo. É porque Deus isso, porque Deus me esqueceu, porque Deus há tanto tempo falou e não cumpriu. A Bíblia é bem clara dizendo que não é no seu tempo, é no tempo dele. Se ele te dá a bênção agora, você vai perder amanhã ou depois, porque você não está preparado para receber. Se uma pessoa está na presença de Deus e não recebeu a sua vitória, porque não está no momento de receber, e olha que está na presença dele. Imagina aquele que não está. Por isso que a própria Bíblia vai ser bem clara e direta, que ele vai abençoar aquele que obedecer a ele. Não tem o porquê ele abençoar aquele que não obedece, aquele que não sacrifica, aquele que não busca, não intercede, aquele que não sacrifica 1 minuto ou 2 do seu tempo para ele. E aí às vezes quando estamos em prova reclamamos, por que Deus abandonou? Não. O próprio Deus vai dizer em Marcos que ele estará conosco até o fim dos tempos, até o fim dos séculos. Nós estamos com ele a todo tempo, a todo instante, a todo segundo, porque a todo segundo, a todo instante há guerras travadas acima da sua cabeça, para ver quem tem o poder da sua alma, se é Deus ou se é o inferno. Por isso que o próprio Jesus vai dizer, se hoje pedires a sua alma, o que você tem em troca? A murmuração, a reclamação, ou a adoração, a exaltação a Deus, a humilhação, o contato com Ele, a perseverança, um bom combate, como o próprio vai dizer o apóstolo Paulo, combati um bom combate. Por isso que a Bíblia vai nos dizer em Efésios capítulo 6 e versículo 10, para nós se revestir espiritualmente, para que nós possamos guerrear as dificuldades que estão vindo nesse tempo. Mas aí surge uma praga, surge uma doença invisível que tem mais poder sobre a sua vida do que você mesmo. Se você hoje quiser se conduzir para a igreja, você vai. Se você quiser, você não vai, mas um vírus invisível impediu de várias pessoas ir para as igrejas buscar a presença dele. Ou seja, o que é mais importante? O que é mais importante para você nos dias de hoje? A sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu carro, a sua moto, os seus bens? Ou a sua vida com Deus? Ou uma vida no altar de Cristo? Lembra que quando o próprio Deus vai chamar Abraão quer que ele coloque a sua família no altar de Cristo. Abraão quer ver se ele é capacitado de conduzir uma boa obra. Será que todas as provas que Deus deu para Abraão não são suficientes? De fato não. Porque a própria Bíblia vai dizer uma frase bem interessante que eu vou citar depois. Deus vai lá e diz, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não disse qual era, onde era. Ele simplesmente pegou a sua família e foi.
sem direção nenhuma, mas foi. Deus mostrou o local, cumpriu a promessa porque Abraão teve fé. Agora o próprio Deus vai dizer que uma mulher estéril, impossível de dar à luz, mas ele vai ter um herdeiro. Ele teve fé, porém ela não. Mas Deus cumpriu a promessa porque ele teve fé pelos dois. Será que isso não é o suficiente? Agora a Bíblia vai nos relatar que o próprio Deus pede para Abraão imolar o seu único filho, Isaque. Teria coragem de pegar o seu filho que você mais ama e sacrificar para Deus? Sacrificar por pessoas que você nem conhece? Sacrificar por pessoas que já mataram, já roubaram, já fizeram o que bem entenderam sobre essa terra? Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espero que aconteça. Agora vai Abraão com seu único filho primogênito para um alto de um monte para sacrificar e imolar. Quando ele está para matar o seu filho, o próprio anjo vai descer do céu e vai dizer: Abraão, não toque no teu filho, porque agora eu sei que temes a mim. Nesse momento ele coloca toda a sua família no altar de Cristo. Nesse momento, tudo que pertence é dele, é de Deus, nada é seu. Ele provou que Deus deu, e se Deus quiser tomar, bendito seja o nome do Senhor, assim como fez Jó. Quanta riqueza Jó tinha, mas estava no altar de Cristo, estava com a presença de Deus na sua casa, então não temeu, perdeu tudo, sofreu na carne, perdeu seus 10 filhos, bendito seja o nome do Senhor, foi o que ele disse. E o próprio Deus restituiu os seus 10 filhos e tudo que ele perdeu em dobro. E ele ainda continua: bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Por que que Deus prova tanto o ser humano a fim de ele tocar na carne, no íntimo, no profundo, no oculto? Porque muitos dizem: Deus conhece o meu coração. De fato, Deus conhece o teu coração, porque bendito está na Bíblia Sagrada que o coração do homem é enganoso. Muitos dizem: Deus conhece o meu coração, eu vou fazer isso e aquilo para Ele. Ele nunca vai te dar. Se você fizer barganha com Deus, esquece que não existe barganha com Ele. Não existe colocar Deus contra a parede se você não faz por Ele. A própria Bíblia vai dizer: quando fizemos por Ele, Ele faz por nós. Caso contrário, não. Caso contrário, Ele simplesmente vai ficar olhando para você lá de cima e deixar você enfrentar a prova até que você se humilhe perante a Ele. Aí diz: não, se Deus fizer tal coisa, eu faço tal coisa para Ele. Então esquece, porque você sempre vai ficar nessa prova, sempre vai ficar nessa roda gigante, um pouco lá em cima, outro pouco lá embaixo. De fato, ele vai dizer: todavia o coração do homem é enganoso. Então ele vai provar o ser humano até o último do último, para ver se esse vai aguentar a prova, se esse vai aguentar um contato com Deus, se esse vai aguentar uma vida no altar de Cristo de fato. Porque muitos podem dizer: eu sou crente. Muitos, até o macumbeiro pode dizer que é crente, porque esse também conhece a Bíblia. Mas agora, ter uma vida no altar de Cristo é totalmente diferente. É sacrificar tudo que você tem por amor a Ele. É deixar pai e mãe, se possível deixar seus filhos, a sua riqueza. Como o próprio Jesus vai dizer: então vende tudo que tu tens e siga-me. E não fez. O que ele perdeu? O mais importante, o reino dos céus, a sua vida, a sua salvação. Você acha que o que você tem é importante? Esquece, você perde hoje, amanhã você recupera, deu? Mas eu quero ver se hoje você perder a sua vida, você vai conseguir recuperar amanhã. Quero ver se hoje você perder a sua vida e depois, no pós-vida, vamos dizer assim, você abrir os seus olhos e ver aonde você está.
Será que no céu ou no inferno? Não tem como você ter a segunda chance depois de morto, a não ser que o próprio Deus faça um milagre, tipo Lázaro, depois de 4 dias ressuscite. Aí então usufrua dessa segunda chance o máximo possível que você puder. Caso contrário, sugiro usar essa que você tem mesmo, porque você não é um gato que tem 7 vidas. Utilize a que você tem o máximo que você puder para com Deus. Utilize o máximo para trazer a presença de Deus perante a sua casa. Se for possível se sacrificar para não deixar a presença de Deus sair da sua casa, faça isso. Porque de fato, muito que acontece dentro das casas, a mulher reclama do marido, o marido reclama do esposo, o esposo reclama dos filhos, e assim vai, os filhos dos pais, e assim por diante. E aí começa a haver contendas e ninguém quer dar o braço a torcer, o narizinho inflamado. Mas se tiver um, ou melhor, se tivesse um, que se sacrificasse por amor à sua família, seria totalmente diferente. Porque o que acontece nos dias de hoje é bem mais fácil deixar a família e viver com outro ou outro, assim por diante. O próprio Deus vai dizer na Bíblia sobre a família é a base, é o princípio, é o fundamento, é a coisa mais importante, mas nos dias que estamos vivendo, para muitos a família é só mais alguma coisa. Prefere destruir a sua própria família do que buscar Deus. Prefere destruir a sua própria vida do que se colocar na presença de Deus. Olha só o que acontece com esse homem. A arca fica somente 3 meses e um homem totalmente destruído, sua casa desestruturada. O próprio Deus vai fazer o quê? Vai restituir a casa de Obed-edom, vai abençoar Obed-edom somente por 3 meses. Vai ver sobre a história de Obed-edom como era pior que a sua, que você reclama. Você tem um trabalho e você reclama, você tem uma casa, uma família e você reclama. Esse não tinha nem trabalho, a sua família estava toda arrebentada, estava por um fio. Mas quando esse pega a arca do Senhor por amor e deixa na sua casa, sua vida é totalmente mudada. Então, sem a presença de Deus sobre nós, esquece, não somos nada. Por isso que de fato diz, Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. E nós, sem Deus, somos pior que poeira ao vento. Sopra daqui, sopra dali e desaparece. Então o que nós queremos? Estamos vivendo nessa terra para quê e por quê? Não é por acaso que você está aqui, não. Descubra qual que é o motivo de você estar vivo. Não é só para murmurar e reclamar, ou não é só para passar por provas, humilhações e dificuldades. Se fosse assim, Deus nem teria te colocado sobre a terra. Porque o próprio Jesus vai dizer que não aguenta ver um filho só sequer seu passar por necessidade. Veja o que nós estamos fazendo de errado, de certo, para estarmos nessa dificuldade. Preste atenção, observe qual é a dificuldade que você está passando. Aquela que você pega com as suas próprias mãos ou aquela que o próprio Deus se coloca para te fazer mais forte. Porque o que está acontecendo nesse tempo, o próprio Deus não precisa da prova para ninguém. O próprio ser humano está catando as provas para si. E depois, quando quebra a cara, diz, por que Deus abandonou? Não, por que você não colocou Deus na frente? A Bíblia vai dizer, se não me engano em Mateus ou Marcos, que os caminhos dele são muito melhores que os nossos, os pensamentos dele é muito melhores que os nossos. A Bíblia mesmo vai dizer que é para nós viver dependente dele para todas as coisas. E assim vamos ter vitória, assim vamos viver o melhor dessa terra, como ele mesmo vai dizer. Mas o ser humano prefere viver dependente de si mesmo. Tem alguma coisa para fazer, vai e faz, e se der errado, reclama para quem?
reclama para Deus. Ah, por que Deus isso? Não. Você colocou Deus na frente? Não. Então aguenta calado, sofra um pouquinho. Se humilha um pouco mais. Que aí assim Ele vai entrar em ação por você. Mas colocam os carros na frente dos bois e aí depois atropela tudo, não sabe o porquê. A Bíblia nos manda fazer o que? Vigiar e orar, para que nós não caia em tentação. Ou o ser humano vigia e não ora, ou o ser humano não ora e fica vigilante, direto. Sem as duas coisas juntas não vai adiantar de nada. A Bíblia vai dizer que aquele que quer o contato com o Senhor é 8 ou 80. Não tem meio termo, não tem será, talvez, quem sabe, ou é ou não é, acabou a festa. Não tem enrolação. Com Deus é poucas palavras, ou você se converte, ou você vai para o inferno, acabou. Se nós fosse pregar nos dias de hoje conforme era a pregação de Jesus naquele tempo, e conforme era a pregação do apóstolo Paulo, ou conforme era do João Batista, não ficaria ninguém dentro da igreja. Não sobraria um sequer para contar a história. Porque acha que naquele tempo era melzinho? Não, era chibatada mesmo. Ou você se convertia, ou você sofria as consequências. Quer ver um exemplo? Veio uma mulher aí querendo ser apedrejada, o povo querendo apedrejar ela, por quê? O povo diz que ela foi pega em ato de adultério, então perante a lei ela deve ser apedrejada até a morte. E Jesus escrevendo na terra tá, assim continua. E aí começa a dizer: Senhor, o que devemos fazer com essa mulher? A lei de Moisés nos obriga que essa seja apedrejada até a morte. Jesus vai fazer o quê? Vai perguntar para todos assim: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos deixam suas pedras, mas antes da mulher sair, ele diz assim, ó: vai, porém não peques mais. Fique esperta, se você pecar, o problema é teu. Vai ser apedrejado e vai morrer e vai parar no inferno, acabou. Com Deus, ou você faz ou você não faz. Aí o ser humano diz: quem sabe, talvez, fica nesse quem sabe ou talvez, que de repente no grande dia do juízo final ele vai dizer bem assim: quem sabe, talvez, não, mas deixa pra lá, pode descer. Vai lá curtir uma sauninha, o lago do fogo no inferno tá quentinho. E aí? Viveu essa vida inteira nessa terra em vão, sendo que você tem um objetivo, você tem algo a fazer nessa terra e por que você não faz? Procura dentro de si aonde que está as promessas que Deus já te deu e você não está cumprindo. Tem promessas que Deus prometeu para você, cumpriu e você não botou em prática, onde que está? E aí tem promessas que Deus fez que ainda não cumpriram para você, por quê? E Ele nem vai cumprir, enquanto você não fizer o que Ele já te deu na palma das suas mãos, para conquistar o que está por vir ainda. Quem é o ser humano que vai pegar suas ferramentas de trabalho, vai abrir um buraco e vai enterrá-la? Sendo que amanhã ou depois ele tem uma obra para fazer. Ele vai chegar na obra sem as ferramentas, como é que ele vai trabalhar? Ele vai pedir emprestado de repente? E quem que vai emprestar? Cada um com as suas ferramentas. Vai ter que voltar onde estava, desenterrar e buscar suas ferramentas para botar em ação. As promessas que Deus fez para a sua vida, para você ir fazer a vontade de Deus e até agora você não fez, cadê? Mas eu louvo, será que é só isso que Ele quer? O que Ele vai dizer na Bíblia Sagrada? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura.
E o que ele vai dizer ainda? Aquele que crê, ser batizado poderá ser salvo. E aí tem tantas almas perecendo porque está faltando pessoas para fazer o compromisso com Deus. E às vezes as pessoas que faltam é você. De fato, esses dias eu ouvi uma frase bem aleatória. Sabia que tem pessoas que morreram e a culpa é sua? E você nem sabe? Eu fiquei, como assim? Pessoas que morreram, a culpa é minha e eu não sei. E de fato, é uma frase que faz sentido, porque de repente era uma palavra que você deveria levar para uma pessoa, de repente era aquele abre a boca que eu te encherei e você ficou de boca fechada e não abriu a boca para falar a vontade do Senhor. E aí tinha pessoas que naquele momento deveriam ouvir, você não falou e acabou perdendo a própria vida porque você não abriu a boca. Quando você tiver a oportunidade, leva a presença de Deus para onde você puder, para quem você conseguir, distribua em massa, para que a sua casa seja próspera. Você quer uma vida de prosperidade? Todo mundo quer. Quer ter um bom carro, uma boa casa, um condomínio fechado de repente, uma suíte, um navio, um avião com a irmã Rose. Mas para tudo isso, para nós conseguir isso, nós temos que fazer o que nós nunca fizemos. Faça aquilo que você nunca fez e você receberá o que ninguém nunca recebeu. Sacrifique como você nunca se sacrificou e você vai receber coisas que você nunca imaginou em receber. Se humilhe cada vez mais, uma humilhação que você nunca fez em toda a sua vida, então a sua vida será mudada. Perdoe a quem tiver que perdoar, independente de quem errou, não interessa quem errou, se foi você foi a pessoa, Deus não está nem aí para quem errou, mas está sim para quem vai pedir perdão. Quem errou foi ele, aí você não dá o braço a torcer, e às vezes você perde a vitória por besteira. É difícil ir dizer perdão, vai cair o seu pescoço, sua cabeça, o seu braço, você vai morrer se pedir perdão? Não. Quantas pessoas que eu vi aí por aí que pediram perdão e estão vivas até hoje. Estão vivinhas da Silva. É detalhes que você não recebe vitória. Não é grandes feitos, grandes coisas. Não, são pequenos detalhes que você não vai receber vitória. Quando você fizer os mínimos detalhes perante Ele, então Ele vai começar a fazer por você. Faça para Ele o que Ele faz por você. Simples. É uma via de mão dupla. Não é só você fazer. De fato, se fosse por dentro da Bíblia Sagrada, o próprio Deus não tinha por que abençoar você. O próprio Deus não tem por que nos abençoar. Porque até onde eu sei, o ser humano foi feito para adorar o nome dele e pronto. Mas por causa de um ser só, Ele abençoa você. Por causa de Jesus que morreu na cruz do Calvário, você recebe bênçãos sem medidas, se você obedecer a Ele. Por causa de uma pessoa só, onde você tem vida, que pode abrir a boca e adorar o nome dEle, que pode abrir a boca e levar o bom testemunho, que pode levar a presença de Deus em outras casas, mas antes de você ir, conserta a sua própria casa. Porque o que tem de monte por aí, querendo converter os outros, mas a sua casa está totalmente destruída. A sua casa precisa estar em ordem. A sua casa precisa estar no altar de Cristo para então você ir fazer. Ah, mas há tanto tempo que eu oro, meu filho e minha filha não... Você está fazendo o quê? Está orando? Está buscando? Continue assim. A parte da sua família já está salva, continue assim. Pelo menos coloque a sua vida e a sua casa metade no altar de Cristo. Coloque uns 5% no altar de Cristo e deixe que o restante Ele faz.
então aí sim você pode ir e buscar as outras almas. Mas preste atenção, a própria Bíblia vai dizer assim, ó, que é para você falar o que você vive. Se for falar aquilo que você não vive, é melhor você nem falar. Pregue aquilo que você faz, aquilo que você vive, ou aquilo que você está procurando a se corrigir e acertar. Caso contrário, não. O que Deus está querendo nessa noite? Ele simplesmente está querendo a presença dele na sua casa. Ele está batendo a porta e dizendo aonde que tem uma casa que eu possa adentrar e fazer morada. Ah, mas a minha casa está imunda. Só abre a porta. Que o próprio Deus, a Bíblia vai dizer que Ele mesmo se encarrega de fazer a limpeza. Ele está querendo que você dê um passo, abra a porta e deixe Ele fazer o que bem entender. Faça, dê um passo a Ele. Faça aquilo que você nunca fez. Será o suficiente para você receber bênçãos tal sobre a sua vida. Ele simplesmente quer entrar na sua casa de uma tal forma que você nem imagina. É a presença dele completa. Não é que hoje você adora dentro da sua casa, amanhã você murmura. Sua vida precisa ter um compromisso de fidelidade, o mínimo possível para Ele. Ele poder fazer o mínimo possível para você. Assim você conquista as coisas devagar. A nossa vida é que nem um joguinho. Você ganha uma fase agora, mas a próxima vai ficar mais difícil. Porque o que você ganhou está muito fácil. Então vai ficar cada vez mais difícil. O importante é que cada vez mais difícil vai ficando, você vai tendo mais experiência e você vai tendo mais fé para com Deus. Até chegar num ponto que você vai dizer assim, ó: a minha casa já está no altar de Cristo. Então pode vir as provas que vier. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 91, do versículo 7 de Salmos, que pode vir 11.000 cair ao meu redor, mas eu não vou ser atingido. Porque de fato agora já estou na presença conforme Ele quer. A próprio Jesus vai dizer para encerrar, Ele diz: seja santo conforme eu sou santo. É complicado ser santo conforme Ele é santo, mas não é difícil. Não é impossível, ou melhor dizendo. É complicado, mas não é impossível. Se você começar a fazer menos coisas do mundo e começar a fazer um pouco mais as coisas de Deus, você vai conquistando por níveis. Mas preste atenção, que cada vez mais que você conquistar, cada vez mais vão se levantar contra você. Cada vez mais as dificuldades vão vir. Cada vez mais provas virão sobre a sua vida. Para aí sim você ser uma pessoa sábia, para aí sim você ter uma vida completa com Deus. Então não reclame das provas, mas sim faça conforme a Bíblia vai nos instruir. Se jogue de cabeça no problema, destrua o problema de dentro para fora. Se for possível, entrar dentro do inferno, resgatar das mãos de Satanás aquilo que ele tomou de você, faça. Se for possível, ir no valado, aonde for, para resgatar a pessoa, de repente, resgatar as promessas, faça. O próprio Deus vai dizer que Ele te deu autoridade debaixo dos céus, para que você vá em nome dEle. Teve uma pessoa que saiu vitorioso de dentro das ondas do mar, por quê? Porque ele se jogou na presença de Deus. Se é tu mesmo, deixa ir contigo sobre as ondas do mar, a Bíblia vai dizer que ele caminhou, mas ele simplesmente fez o quê? Se jogou no problema. Deus desamparou? Não. Deus estendeu a mão. E de fato isso está acontecendo. Quando Deus dá promessa, o ser humano diz: ah, mas eu não sei louvar, não sei pregar, não sei falar.
Ele só está querendo um passo. O restante é com Ele. Amém. Tem alguém que está aqui pela primeira vez nesse ministério? A irmã lá, quero dizer que você é bem-vinda aqui dentro. Foi um prazer ver você aqui dentro deste ministério. E eu digo a ti que as portas estão abertas, assim como a porta está aberta para cada um que já vem sempre aqui nesse ministério, as portas continuam abertas para ti também. Então volta quando puder, quando tiver oportunidade, venha para cá escutar a palavra e vamos trabalhar para Jesus. Nós não podemos ser só membro de banco, temos que trabalhar para Jesus, temos que fazer alguma coisa para Ele. Então todos nós temos que fazer alguma coisa para Jesus. E essa palavra que o missionário trouxe para nossos corações, essa palavra é uma palavra verdadeira, direto da Bíblia, e ela corta aqui na nossa frente, mas ela corta também para trás. Ela é uma palavra de 2 fios. Essa palavra, ela não corta só as pessoas que estão na nossa frente. Essa palavra é para vocês e para nós que estamos aqui. Não é por nós estar aqui em cima desse altar que nós também não mereça escutar uma palavra como essa, porque não existe nenhum na face da terra que não peque. Todos nós somos pecadores. Então nós temos que cada vez procurar a limpar nossa alma, limpar nossa casa, consertar o que está errado, porque não tem casas que seja limpa, somente a casa de Deus, que é lá em cima onde nós vamos morar junto com Ele. Aquela é limpa, mas aqui na terra não. Então nós temos que cuidar cada vez mais e mais para que nós vá morar com Jesus. Eu agradeço a cada um de vocês que escolheu este lugar para estar, o melhor lugar para nós estar é na casa de Deus. A casa de Deus, ali nós estamos seguros. Eu convido a amada igreja, aqueles que podem se colocar em pé para nós fazer uma oração. Mas antes disso, eu quero chamar essa menininha, essa filha de Deus aqui em cima, que nós temos alguma coisa para falar com ela. Exatamente. Ela está completando mais um aninho de vida neste dia. Está completando hoje 52 anos. Não é 52. Não sei quantos anos ela está completando, mas que ela está de aniversário hoje, está. Então eu convido a amada igreja para nós cantar os parabéns para ela, tá? Eu convido a amada igreja a levantar as mãos para lá das nossas casas, para nós fazermos uma oração, para encerrar o culto nesta noite.
Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, Pai, agradecendo a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na Sua casa para nos louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Jesus amado, eu peço a Ti, Jesus, leva nós de volta para casa com segurança, Jesus. Coloca Teus anjos na nossa frente, varrendo o caminho por onde nós passar, Jesus querido. Vai varrendo com vassoura de fogo, Jesus querido. Vai derrubando as barreiras, muralhas para Teus filhos cruzarem. E fica como convidado de honra em cada lar, em cada família, Jesus amado, nós te pedimos, Jesus, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Temos liberado, podemos ir com Jesus.